Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Informamos que esse evento está sendo gravado, está disponível no site de RI da Marisa e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Marisa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Marisa e, portanto, conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Adalberto Santos, vice-presidente financeiro, administrativo e relações com investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Adalberto, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos à teleconferência de resultados da Marisa Lojas S.A., que estaremos comentando os números e evolução da operação no primeiro trimestre de 2021. Aqui comigo na condução dessa call, o Marcelo Pimentel, nosso CEO, e o Alberto Com, nosso VP comercial e de operações. Eu iniciarei com a rápida análise dos números do quarter e, na sequência, o Pimentel entra com explanação sobre a evolução da operação no período, também a dinâmica verificada no pós-abertura de lojas, início do segundo trimestre e, principalmente, Dia das Mães. Começando, então, a nossa apresentação pelo chart número 2, nós temos a evolução da receita líquida e same-store sales, ambos com uma queda próxima de 30% no período. Same-store aqui em dias comparáveis, só para citar uma referência, cerca de menos 16. É claro que no ano de 2020 nós tivemos aí cerca de 12 dias ali ao final de março de fechamento de lojas. Esse ano praticamente todo o primeiro trimestre, começando ali em janeiro com cerca de 30% do parque, fevereiro novamente, e março, todo mês, com quase todo o parque bastante afetado em sua operação aí pelos fechamentos, decretos de fechamento. Plataforma digital com crescimento novamente importante, 67,3%, mais importante ainda por ser sobre uma base já relevante no ano de 2020, crescimento de 47,3% em 2020, e 2019, outro crescimento relevante de 52,5%. Uma das principais alavancas da nossa operação digital, o app, que na virada do trimestre já tinha 5,5 milhões de downloads, no trimestre 45% das vendas da operação digital como um todo. Na data de hoje, números bem melhores do que esse, o Pimentel vai estar comentando com vocês. No chart seguinte, chart número 3, a parte superior, a evolução do lucro bruto, que tem uma perda ali de cerca de 30%, no mesmo nível das vendas, e a margem bruta, que apresenta uma nova evolução contra o ano passado. Pequena, mas uma evolução importante, até porque é o segundo ano com essa evolução. No ano de 2019, nós temos ali 50,3%, isso deriva de uma reversão de cerca de 30 milhões em provisões para estoques obsoletos. O número normalizado seria 43%. Então, duas evoluções consecutivas. Lembrando que no fechamento do mês de março, essa margem já superava 48%, novamente no mês de abril superior a 48%, e agora no mês de maio já se aproximando dos 50%. O que deriva, é claro, de estoques com uma estrutura melhor gerida. Nós tivemos uma redução estrutural de estoques ao final do ano passado e primeiro trimestre, e também de uma expansão importante na margem da nossa operação digital. No chart, no gráfico inferior do mesmo chart, a evolução do SG&A, nova queda, 17,8%, aí fruto das diversas ações implementadas novamente pelos times nesse período. É claro que parte desses 17,8% são temporários, mas pelo menos 10% desse número, desse valor,
representam aí reduções estruturais, o que nos remete novamente à excepcional alavancagem operacional da companhia. O Pimentel também vai estar tecendo alguns comentários sobre as iniciativas que suportam essa melhoria constante de alavancagem. Indo para o chart seguinte, de número 4, evolução da margem de contribuição da nossa operação de produtos financeiros, um crescimento importante, 40%, passando de 104,5 milhões para 146. É claro que nós temos aqui um efeito one-off, de uma venda de carteiras não performadas, mas que mesmo se excluída, nos deixaria com a margem de contribuição nos mesmos níveis do ano passado, tanto para a operação em parceria com o Itaú, com a Branded, quanto para os produtos da casa. Isso tem uma relevância especial, porque nós estamos falando aqui de uma mesma margem de contribuição para uma operação que hoje encontra com as suas carteiras de recebíveis cerca de 25% abaixo do nível do ano passado, ou seja, portfólios reduzidos em 25%, entregando o mesmo nível de margem de contribuição, que é claro que deriva da melhor performance, principalmente aqui nesse caso, das perdas. Isso está refletido no chart seguinte, que mostra ali a evolução da carteira do PL. Nível de perdas no gráfico superior já apresentando uma queda para 6% do portfólio, contra um pico de 7,7% no ano passado. Nível de vencidos, o melhor da série histórica, 32,3%. O gráfico de baixo verifica um pequeno aumento, em linha com o que aconteceu no ano passado, no mesmo período, mas já sendo trabalhado pelas nossas equipes internas de recuperação. No chart seguinte, o mesmo efeito, até mais acentuado, uma queda importante nas perdas do portfólio de empréstimo pessoal, 3,9% da carteira, contra 6,3% no período passado, 21,9% de vencidos contra 27% no período passado. Portfólio com uma performance excepcional, e fique também um pequeno movimento na parte de baixo ali, exatamente em linha com o que aconteceu ano passado, também fruto já de ações em implementação pelo nosso time de recuperação lá na área de PSF. No chart seguinte, a evolução do EBITDA consolidado da companhia, 8,8 milhões positivos. É claro que nós temos uma contribuição importante da área de Financial Services, 99,5 milhões. Na parte inferior, na parte vermelha, a operação varejo com menos 90,8, número que não é muito diferente da operação do ano passado. E lembremos que no ano passado foram apenas 10 dias de impacto de pandemia, enquanto esse ano praticamente todo o primeiro trimestre com lojas parcialmente ou totalmente fechadas. Página seguinte, chart seguinte, número 8, evolução do bottom line da companhia, uma curva muito parecida com a do EBITDA, uma recuperação já para o patamar de 53 milhões, ainda negativo, mas uma recuperação importante ao 1T de 2020, esperamos já nos próximos trimestres está movimentando para o campo positivo o bottom line da companhia. Último chart, evolução do fluxo de caixa, começando pela parte superior, o reflexo do EBITDA, 8,7 bilhões positivos, isso acaba se desdobrando com a geração de caixa operacional melhor que a do ano passado, menos 143 milhões contra 193, é claro, esse número poderia ter sido melhor se nós não fôssemos pegos aí pelo processo de fechamento de lojas, exatamente no momento em que fazíamos a recomposição de estoques. Apesar disso, fechamos com saldo de caixa 274 milhões melhor do que o ano passado, levemente melhor, uma dívida líquida cerca de 60 milhões superior ao ano passado, o que entendemos ser bastante razoável para um período de 14 meses de pandemia com impacto bastante relevante, nós estamos falando de 400 a 450 milhões negativos no bottom line da companhia nesse período e apenas um incremento de 60 milhões na dívida líquida. Eram os meus pontos aqui em relação aos números, eu já passo para o Pimentel para fazer os comentários sobre a evolução da operação. Obrigado, Adalberto. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 21. O primeiro trimestre foi mais um período em que a companhia teve que concentrar sua atenção em contramedidas para fazer face à segunda onda do Covid-19. Infelizmente, isso aconteceu. Mas, além das medidas para garantir a segurança financeira mencionada aqui pelo Adalberto, também foram adotadas várias medidas para garantir a capacidade operacional e a funcionalidade do ecossistema como uma proteção em diversas fases, como, por exemplo, a proteção dos fornecedores
e toda a estrutura de despesas, principalmente, que foram tomadas, já utilizando a experiência da primeira onda de 2020. Apesar de todos esses desafios, a companhia continuou avançando na sua agenda estratégica e particularmente nas áreas de digital e comercial. Com o avanço da nossa estratégia de multicanalidade, continuamos firmes consolidando a Marisa como a plataforma da mulher no Brasil. Estamos vendo em números concretos a materialização dessa estratégia agora sendo rolloutada. Primeiramente, nós temos como nossa principal ambição o foco na mulher, promover a autoestima dessa mulher. E a gente tem visto isso nos números de NPS. Nossa operação continua entregando níveis ainda nunca entregues da Marisa, um crescimento contínuo, e em abril já ultrapassamos um número de 80 pontos de NPS em lojas físicas. E esse número já é uma referência de excelência no mercado. Nossa proposta de valor comercial e com o objetivo de crescimento de vendas com margem bruta. Nós terminamos o primeiro trimestre a revisão comercial de sortimento e produtos, refletindo a realidade de demanda posta pela pandemia, principalmente em produtos focados mais em conforto, no ficar em casa. E essas mudanças já demonstram resultados positivos em top line e margem bruta. Apesar do período de fechamento das lojas, mantivemos o nosso foco, mantivemos nossos estoques sob controle, operando em média 30% abaixo que comparável do last year, o que nos permite operar com margens mais saudáveis e a oportunidade de manter o frescor nas lojas, reduzindo também a necessidade de markdowns excessivos já vividos na nossa história recente. Nosso DNA de baixo custo foi mais uma vez um pilar importante da nossa estratégia. No primeiro trimestre, mais uma vez demonstramos a nossa capacidade de gerir o negócio com ganhos significantes de produtividade nas nossas operações, e isso foi confirmado com a redução nominal de SG&A de 17,8% contra o ano de 2020. Nós temos como missão ser a plataforma da mulher. E isso é uma integração de toda a nossa estratégia. A integração entre lojas, app, serviços financeiros e a experiência das clientes continuam a produzir bons frutos. Na nossa estratégia digital, no primeiro trimestre de 2021, inauguramos a nossa primeira operação de Dark Store em São Paulo, permitindo oferecer às nossas clientes compras com redução do lead time de entrega e a redução do frete e de custo logístico. Avançamos com modalidades de vendas digitais via WhatsApp, social selling, live shop, a estrutura de drive-thru que nós já temos em mais de 70 lojas operando hoje. Avançamos com mais lojas habilitadas e produzindo vendas no modelo Ship from Store e estamos com 100% das lojas habilitadas com clique e retire e com percentual de recompra acima de 35% de todas as clientes que vêm retirar um produto com a gente. Nosso app continua sendo um grande protagonista deste avanço digital. Nós já ultrapassamos a marca de 6,3 milhões de downloads. A participação do app na venda total digital da empresa já ultrapassa uma marca de 61% de toda a venda digital. A taxa de conversão do app está em 132% comparado da web. O ranking da categoria nós vemos crescendo a cada semana e na avaliação de qualidade do app nós já estamos como referência, somos a melhor nota de referência entre as magazines no Brasil. O engajamento, ou seja, o tempo médio de navegação ultrapassa os 6 minutos e 14 segundos, o que é também uma marca acima da média de mercado. E os MAUs, ou seja, os Monthly Average Users, permanecem em números acima de 2,5 milhões, ou seja, a gente está conseguindo fazer com que essa mulher venha, compre, experiencie o app e volte. Isso tem traduzido também em um ticket médio 15% superior à nossa média tradicional da web.
Já estamos em testes no processo de digitalização de nossas lojas, oferecendo experiências verdadeiramente multicanal, como self-checkout, ativação de descontos no app, consulta de preços e ofertas personalizadas, e essas iniciativas já estão em piloto em 10 lojas e começam a ser implementadas agora no segundo trimestre no restante da rede. Nosso teste do novo modelo de loja no Shopping Dom Pedro, em Campinas, aqui em São Paulo, tem demonstrado resultados muito positivos contra o Grupo Controle e estamos nos preparando para avançar com um piloto com um número maior de lojas ainda em 21, para confirmarmos esses resultados antes de iniciar o rollout de reformas e expansão em 2022. Nossa área de TI continua avançando com projetos de automação para toda a empresa, já tendo impactado mais de 10 áreas e processos da empresa, chegando até 40 projetos até o final desse ano, gerando um ganho recorrente para 2022 de 45 milhões através de melhoria de produtividade e redução estrutural de despesas. Nossa área de serviços financeiros continua com uma sólida performance e gostaria aqui de ressaltar o incremento na penetração de serviços financeiros nas vendas do app, já ultrapassando a marca de 40% dos clientes com cartão que compram no app utilizando o cartão Marisa como meio de pagamento. Já avançando um pouco sobre a dinâmica do segundo trimestre, apesar de um início um pouco preocupante com os reflexos negativos sobre o número do primeiro trimestre, o cenário observado após a reabertura de São Paulo, após o dia 20 de abril, tem se mostrado bem melhor do que o esperado, com a maioria das lojas operando com top line positivo e várias delas com duplo dígito de crescimento contra 2019, e aqui a gente está falando de same-store sales para toda a base. Nosso Dia das Mães, para coroar todo esse movimento, nós tivemos um último final de semana, o nosso Dia das Mães, que para nossa felicidade apresentou um crescimento de duplo dígito relativamente alto contra 2019, sendo este número o melhor dos últimos 5 anos, com crescimento não somente de vendas, mas também de margem bruta. Encerro esse momento reafirmando a nossa confiança na estratégia firmada desde 2018, que vem se demonstrando assertiva para com as nossas clientes. Estamos vivendo esse momento de transformação aqui, muito positiva aqui na empresa, e com uma retomada acelerada desde a reabertura das lojas. Mantemos o nosso compromisso de trazer aos nossos clientes mais moda, tendência e qualidade, com preços acessíveis e com acesso multicanal. Agora, ficamos à disposição dos senhores para responder as perguntas que possam vir a ter. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, digite *9. Você também poderá fazer perguntas pela webcast. Digite o conteúdo no lado esquerdo da sua tela e clique no botão Enviar. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. O senhor Richard Cathcart, do Banco Bradesco, deseja fazer uma pergunta. Por favor, senhor Richard. Obrigado, boa tarde, Pimentel. Boa tarde, Adalberto. Queria só perguntar de novo sobre a margem bruta. Pimentel, você falou que agora que as lojas estão reabrindo, vocês estão vendo a expansão de margem bruta. Eu só queria entender se isso é comparado com 2020, 2019, ou talvez seja sequencial. E a segunda pergunta que eu queria fazer é em relação aos estoques. Dado que essa reabertura está sendo melhor que vocês esperavam, como que vocês estão sentindo sobre o segundo trimestre inteiro e a necessidade ou não de talvez ter que fazer uma liquidação relevante? Obrigado. Boa tarde, Richard. Obrigado pela pergunta. Falando primeiro de margem bruta, o que a gente
o comparativo é sempre contra Same Store Sales 2019, e aqui a gente tem tido esse cuidado para garantir que realmente as bases sejam comparáveis. E o que a gente tem visto é essa margem crescendo de forma estruturante e em todas as categorias relevantes para a gente. A gente está vendo um crescimento exponencial na venda de lingerie, que é o nosso carro-chefe, crescendo com lucratividade. A gente está vendo o feminino retomando a relevância original que ele tem com lucratividade. A gente está vendo o incremento das áreas periféricas, como acessórios infantil e masculino, crescendo vendas, agora com ajuste de estoque com lucratividade. Então, a estrutura de todo o trabalho que foi feito em 2020, na redução de estoques, me leva à tua segunda pergunta, tem nos proporcionado operar com qualidade de estoque, gerindo com frescor e garantindo que esse produto chegue na ponta com muito mais agilidade, e aí você consegue fazer esse giro reduzindo a necessidade de markdown. Isso tem acontecido com categorias muito relevantes para a gente. Principalmente aqui a gente está falando dos básicos, que começam a ter uma performance muito boa para a gente, e é uma categoria extremamente relevante e de recorrência, como também uma estrutura que a gente tem focado principalmente no momento de pandemia, onde temos concentrado nossa estratégia em vender produtos massificados, produtos de mesa, que têm girado e têm tido uma aceitação muito boa com os nossos clientes, e esses produtos são produtos onde a gente consegue gerar uma margem muito positiva e uma necessidade muito menor de markdown. Com relação a estoques, eu acho que agora, novamente, a gente vive a oportunidade agora de todo o trabalho que foi feito em 2020 com relação à redução estrutural de estoque. Uma das nossas principais preocupações na segunda onda foi realmente trabalhar ativamente no controle desse estoque, não deixando ele subir novamente, para que, ao voltar, nós não tivéssemos uma necessidade de fazer um markdown muito agressivo. E isso tem acontecido desde essa reabertura de 20 de abril, onde nós temos crescido consistentemente, duplo dígito contra 2019, e principalmente a Mães foi uma data muito importante. É a segunda sazonalidade mais importante do ano para nós, e aqui ter esse número ter o melhor número dos últimos 5 anos com crescimento de margem bruta foi um sinal muito positivo de todo o trabalho que o time tem feito, sob a liderança do Alberto Con e todo o time comercial, que a gente começa agora a colher frutos com relação a isso. Continuamos trabalhando com os estoques 30% abaixo do mesmo período do last year, o que vai nos permitir continuar avançando com crescimento de venda e lucratividade. Obviamente, markdowns e liquidações sazonais acontecem no calendário comercial anual, mas diferente do que aconteceu em anos passados, nós não vamos precisar fazer nada fora da curva, fora do calendário tradicional para escoar estoque desnecessariamente. Excelente, obrigado. E se eu puder só fazer um follow-up, acho que esse talvez para o Alberto, o performance a queda de SG&A em termos nominais foi impressionante. Então, só queria entender se tem uma parte disso que talvez vai voltar conforme as lojas vão reabrindo, etc. E quanto disso é uma mudança estrutural. Por favor. Richard, Adalberto, obrigado pela pergunta. Essa pergunta vai na mesma linha que um participante aqui da nossa call, Carlos Kamalakian, tinha colocado para nós aqui via webcast, exatamente em relação a isso, né? Quais foram as maiores contribuições para essa redução de SG&A. Desse valor total de redução, pelo menos para o trimestre, talvez não se aplique ao ano todo, mas eu havia comentado aqui na minha fala, pelo menos 10% são estruturais. Inclusive, esse era o valor que nós orçávamos para o primeiro trimestre e conseguimos aplicar algumas medidas adicionais e avançar sobre esse valor.
né? Em relação a quais são as medidas, né, eu acho que um conjunto de medidas que começam a ser trabalhadas mesmo antes da primeira onda da pandemia, no trabalho feito pelo Alberto Con em lojas, tá? Com a otimização da atividade de colaboradores em loja, implementação da multifuncionalidade, permitiu ganhos excepcionais na nossa operação de loja. Na sequência, já com a pandemia, nós fizemos redesenho do escritório central, mudamos de estruturas aqui no escritório central, além da implementação do trabalho remoto, que deve continuar agora e mesmo depois do final da pandemia. Isso além de melhorar a qualidade de trabalho, principalmente na situação normalizada, melhora a qualidade de vida, né, para o colaborador e também traz alguma economia. Tivemos também, o Pimentel comentou, a questão da automação de processos, que está só no seu começo, mas deixa já com uma contribuição importante ao final do projeto, na maturidade, essa contribuição deve chegar a 45 milhões, ou seja, um número que ainda vai melhorar um pouco mais. E acho que, por final, talvez aí uma das maiores contribuições junto com essa otimização feita pelo CON em loja é a questão da negociação de todos os contratos. Nós já tínhamos feito esse processo ano passado, continuamos fazendo, intensificamos ele agora no primeiro trimestre. O certo é que todos os contratos da companhia, não somente os contratos de aluguéis, que com certeza são os mais relevantes, mas contratos de serviços, contratos de tecnologia, etc., absolutamente todos os contratos da companhia foram revisados nesse período e o resultado é uma companhia com SG&A extremamente eficiente, principalmente pelo fato de você ter nesse SG&A uma componente não maior do que 10% de parcela variável, ou seja, na medida em que o top line volta, na medida que você tem uma expansão de margem, isso vai bater no EBITDA direto, né? É EBITDA absolutamente na veia. Essa alavancagem, nós temos certeza absoluta que é a melhor do segmento na operação brasileira, né, na indústria do Brasil, é com certeza a melhor. O Pimentel me alertando aqui que todo esse ganho de eficiência em loja não se deu em nenhum momento em detrimento do NPS da operação. O NPS da operação de lojas continua avançando aí em largos passos aí ao longo de todo o ano passado e continuou nesse primeiro trimestre, apesar dessa otimização que foi feita. Era isso. Perfeito. Obrigado, Roberto. Responder a pergunta do Guilherme Assis, do Safra, pergunta como a Marisa está vendo o ambiente competitivo, tendo em vista o impacto da pandemia nos players mais informais que concorrem com a Marisa. Tem sentido que alguns concorrentes não consigam sobreviver ao prolongamento das pandemias? Guilherme, obrigado pela pergunta. Sim, a resposta bem pragmática e direta, sim. Eu acho que, infelizmente, esse é uma das consequências da pandemia, mas que para a Marisa traz um benefício, principalmente consolidação na área de lojas de rua, no qual a gente tem 50% do nosso pátio de lojas. O que nós temos visto, principalmente na retomada, é uma redução dos players regionais e informais em lojas de rua e também nos shopping malls nós temos percebido uma redução, principalmente de franqueados de lojas menores. E, inevitavelmente, eu acho que também a nossa proposta de valor é o que corrobora e contribui para essa melhoria no resultado da Marisa. Sempre, desde o início do projeto, nós trabalhamos com a missão de oferecer moda, tendência e qualidade, mas com acessibilidade de preço. No momento atual, a Marisa está perfeitamente posicionada para atender essa demanda das nossas clientes e de clientes de outros players que tiveram um impacto no disposable income delas e vem na Marisa uma alternativa viável para poder comprar moda, mas com acessibilidade de preço. A gente tem visto isso exatamente no aumento do percentual da participação de produtos vendidos a preços cheios, porque os nossos produtos estão conseguindo atender a necessidade dessa cliente e ele tem, por natureza de premissa estratégica nossa, um custo final para ela melhor do que a concorrência direta. Então, sim, nós temos visto o benefício nesses dois canais. Um, consequência de redução de concorrência local, devido à pandemia, e dois, a melhor aderência da nossa proposta de valor
nesse momento de pandemia, o que tem trazido um fluxo novo para as nossas lojas, tem trazido uma cliente nova para as nossas lojas. Isso está sendo muito claro. Por exemplo, a gente, semana passada, estava revisando os números da nossa loja teste no Shopping Dom Pedro, onde nós temos visto número de novas clientes, mais jovens, mais afluentes, visitando nossa loja, comprando nossa loja, o NPS dessa loja aumentando, não somente contra grupo controle, mas aumentando na qualidade desse NPS. Um NPS que promove produto e atendimento, exatamente propostas que a gente está fazendo para a experiência, para melhorar a experiência dessa cliente. Então, a resposta é sim, e a gente vê com otimismo essa retomada. Ok. Para realizar uma pergunta, por favor, digite *9. A próxima pergunta vem do Sr. Bob, do Bank of America. Por favor, Sr. Bob. Obrigado. Boa tarde a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Primeiro, Adalberto, como estão pensando sobre a recuperação do negócio de crédito e os atributos de que seus produtos precisam para manter sua relevância à medida que a fintech se desenvolve no Brasil? Boa tarde, Bob. Obrigado pela pergunta. Excelente ponto. Esse é um ponto que a Rigor já nos chama a atenção, já nos preocupa desde cerca de 1 ano e meio atrás. Nós criamos um grupo exatamente para trabalhar esse assunto. O nosso business de serviços financeiros é um business extremamente resiliente. Acho que os números aqui do primeiro trimestre mostraram isso, né? A perda em baixa, num momento complicado ainda como nós vivemos, despesas também em baixa, e tem sido assim nos últimos anos, um business extremamente resiliente. Mas que, é claro, né, nós estamos inseridos numa indústria que está sendo disruptada já há algum tempo, com a entrada de fintechs, a entrada de novas operações digitais implementadas por varejistas, não varejistas, os próprios bancos criando operações digitais. E, além de tudo, o regulador do Banco Central, de certa forma, estimulando a competição com um novo ambiente regulatório. Então, com certeza, é um business que não tem risco no curto prazo, mas com certeza tem um risco estratégico de longo prazo. A parte disso, nós contratamos aí consultores, né, especializados no assunto. Acho que destaque aí a participação da Bain Company para nos ajudar nessa reflexão do que seria esse business em Marisa no futuro. Isso acabou resultando num projeto, né? Esse projeto ele tem 3 pilares, um deles é exatamente a revitalização do portfólio, o outro é a criação de uma unidade de negócio com identidade própria, né, exatamente para se aproximar dessa cliente mulher que não sabe, a maioria delas não tem consciência que a Marisa tem uma unidade de negócio voltada para crédito. Elas lembram do cartão, mas algumas nem lembram que a Marisa oferece outros produtos. Então, nos próximos meses nós devemos dar mais cor nisso, tá, né, nesse projeto, devemos estar comunicando formalmente o início dessa operação, mas é um business que vai ter uma cara própria, vai ter uma identidade própria, ele vai se conectar especialmente com a mulher brasileira, essa mesma mulher que é o foco da Marisa, né, ele vai oferecer produtos que vão ser repaginados exatamente para ter uma conexão melhor com essa cliente feminina. E vai ser um business que vai ter uma integração muito grande com a nossa operação digital, permitindo aí o apoio mútuo entre as duas operações, que já acontece amplamente no ambiente físico, mas que vai agora totalmente para o ambiente digital, principalmente com o uso do app. As simulações iniciais mostram que a operação nos moldes, como nós estamos desenhando, e de novo, devemos estar anunciando em meados do segundo semestre, tem um poder de revitalização de carteira e de base ativos de cliente poderosíssimo. Tá? Esses são dados aí, trazidos principalmente pela BEM, tá? e nos deixa bastante animados. Então, estamos aqui ansiosos para poder compartilhar com todos vocês essa nova etapa que deve se iniciar
para a nossa operação de Financial Services. Muito interessante, Adalberto. Muito obrigado. Obrigado, Bob. Prazer tê-lo aqui com a gente. Ok. Continuando, para realizar uma pergunta, por favor, digite *9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Marcelo Pimentel para suas considerações finais. Só antes de terminar, eu gostaria de passar a palavra para o Alberto Com, o nosso vice-presidente comercial, para responder uma pergunta do Sérgio Oba da Empíricos sobre performance de novas categorias e de categorias dentro do comercial. Acho que valeria a pena expandir aqui para falar a performance de todas as categorias, principalmente desde a reabertura. Obrigado, Felipe. É um prazer, Sérgio. As novas categorias estão indo muito bem, como já foi comentado aqui de uma maneira geral, vem crescendo 2 dígitos e 2 dígitos altos. Fala aqui especialmente do Moda Casa, que a gente está comercializando via site, tem sido bem positivo a nossa performance lá. E cosméticos em nossa loja física, que realmente a gente deu uma acelerada nos últimos tempos e vem performando muito bem a nossa parceria com a Jequiti. Nas demais categorias, a gente vem crescendo desde a reabertura, 2 dígitos bons, 2 dígitos altos aqui. Tá? Já foi falado aqui que a maior força é no lingerie, mas nós estamos tendo uma excelente retomada do feminino, tá? Em todos os lifestyles, e também ressurgindo aí, principalmente o infantil, dentro da Marisa com força total. Isso se dá porque nós estamos fazendo um trabalho evolutivo, como disse o Adalberto, desde o final do ano passado, mas principalmente começo desse ano, entrando em março, abril, com uma maximização da rentabilidade, através de toda a revisão do nosso sortimento, de toda a nossa relação mais próxima com a base de fornecedores. Hoje, a gente praticamente dobrou a base de fornecedores estratégicos, otimizando essa base e dobramos os estratégicos, com uma relação mais próxima. Isso ajuda e tem ajudado os nossos resultados, e com a própria evolução de produtos e redução dos estoques. Começamos aqui sobre o nosso NPS, que de um ano para cá nós subimos de 55 para 80. Parte foi por causa da operação, como foi colocado, operação em loja, e parte também pela evolução do nosso produto. O nosso produto muito bem avaliado pelos clientes, produto do ponto de vista de mix, que a gente vem evoluindo, e também do ponto de vista de qualidade. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Com. Gostaria de concluir agora reafirmando a nossa visão já do segundo trimestre e para o Year to Go. A partir de agora, nós consolidamos todo o processo de realmente transformar a Marisa na plataforma da mulher, sendo uma empresa cada vez mais digital, com pontos de venda físico, onde a estrutura de toda uma mandala que se conecta vai consolidando essa percepção para a nossa cliente. Desde da coleção, de todo o trabalho que tem sido feito em produto, na inserção do Marketplace em que nós devemos começar o piloto no terceiro para quarto trimestre desse ano ainda, com categorias complementares à nossa proposta de valor, avançando modelos já implementados, já em ação dentro das nossas lojas, de conectividade com a mulher, seja através de Ship from Store, Clique e Retire, App, Sou Sócia, que hoje nós continuamos aí com números acima de 25 mil sócias,
Nossa participação, não falamos tanto hoje, em marketplace altos, cada vez mais se consolidando mais, principalmente como uma alternativa viável para nessas plataformas para moda feminina e de lingerie, todo o projeto de automação que já falamos, a participação e a presença dos serviços financeiros dentro da nossa estratégia, mas tudo isso sempre colocando a mulher no centro de tudo, a mulher no início de tudo que a gente tem feito e sendo coroado com o NPS que confirma todo o trabalho que está sendo feito, seja na loja física, seja na experiência digital. Nós já temos visto, como mencionado aqui, com grande otimismo, a retomada de crescimento de venda saudável desde o meado de abril. Todo o nosso trabalho permanece muito focado na entrega orçamentária planejada. A gente acredita que a forma com que o mercado tem reagido à proposta de valor que temos oferecido tem sido muito encorajadora e a gente acredita que isso só tende a melhorar para o Year to Go. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao time que teve um papel importantíssimo nesse primeiro trimestre e passar para vocês a nossa confiança do futuro que está por vir. Muito obrigado a todos, boa tarde. O Conference Call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.